Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém. Eu gosto de ler também as outras versões. Aqui no caso de Mateus capítulo 10, ele diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Nós temos aqui essas palavras nos evangelhos sinóticos. Eles, geralmente, Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem. E Lucas, antes mesmo de entrar na mensagem, eu quero ler também o que Lucas fala no seu capítulo 6, versículo 12 e 13. Ele diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Irmãos, depois nós vamos comentar sobre esse detalhe aqui de Lucas. Mas aqui nós vamos falar um pouco sobre a chamada de Deus para nossas vidas. Essa leitura é sobre os discípulos a quem o Senhor comissionou, a quem o Senhor chamou. Nós sabemos que há uma chamada geral da parte de Deus para o mundo. Para nós recebemos essa chamada, atendemos, mas há essa chamada geral que é para o arrependimento e para a salvação. Essa chamada é para todos os homens. Nós podemos entender melhor, porque já aceitamos essa chamada geral, essa convocação de Deus, a chamada para reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas nós sabemos que Deus, ele tem um propósito para toda a humanidade. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Ele não chamou simplesmente um grupo de pessoas, mas ele chamou todos. A palavra de Deus nos fala também no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30, que Deus, ele não tendo em conta os tempos da ignorância, ele convida a todos os homens, anuncia a todos os homens, em todo o lugar, para que se arrependam. Tito, capítulo 2, versículo 11, fala sobre a graça de Deus que é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, esse chamado é para todos os homens. Se todos tiverem sede, se todos quiserem beber da água da vida, não vai faltar. A fonte nunca vai secar, o manancial de Deus está aberto para todos. E Jesus, lá em João, no capítulo 7, versículo 37, o Senhor Jesus, ele fez esse convite para todos também. Ele disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E lá em Apocalipse, o apóstolo João, ele recebeu a revelação do Espírito Santo, dizendo que o Espírito e a noiva, ou seja, a igreja, dizem: vem. Quem quiser e quem tiver sede, venha e beba da água da vida. Essa água da vida está sendo oferecida para você, amigo ouvinte da palavra de Deus, você que está ao alcance deste som, talvez, quem sabe, esteja aqui dentro do templo, porque nós convidamos pessoas a estarem aqui, e nós, de antemão, já quero lhe dizer sobre o propósito de Deus para a sua vida. Ele veio para salvar, para libertar, para redimir, para transformar, e você é um dos que Deus ama. Aleluia! A palavra diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele enviou
mandou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é necessário alguém perecer, só vai para a perdição aqueles que realmente escolherem, porque Deus abriu a porta da graça, a porta da salvação está aberta, e nós louvamos ao Senhor, porque já dissemos sim para este chamado. Quantos aqui já disseram sim para o Senhor? Aleluias, aleluias. Mas há um segundo chamado. Esse segundo chamado, nós temos um chamado especial e específico da parte de Deus. E quando Jesus estava aqui nesses versículos, os quais esses evangelistas eles relatam, nós podemos perceber que não eram simplesmente poucos homens, um número resumido, só tinha 12 que seguiam a Jesus, não. Era uma grande multidão que seguia o Senhor Jesus. E daquela grande multidão, Jesus escolheu 12 para estarem ao seu lado, constantemente. Mas, irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, nós, como eu estava falando antes, que eu ia entrar sobre esse detalhe, eu achei muito importante, porque Lucas, ele conta algo que os outros, que Mateus e Marcos não falam. Mas ele diz aqui que aconteceu que naqueles dias, Jesus subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Isso, eu sei que a igreja já é instruída, mas nos faz lembrar a nossa responsabilidade de orar para tomar decisões, para fazer alguma coisa, para fazer a obra do Senhor, para o que seja, nós precisamos estar em oração, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Ele sempre orava ao Pai, mas antes mesmo dele tomar essas decisões, a decisão da escolha dos 12, ele passou a noite em oração. E, irmãos, levou mais ou menos, assim alguns estudiosos dizem que levou mais ou menos um ano e meio, para que Jesus fizesse a escolha dos seus discípulos. E esses discípulos, os quais ele escolheu, levaram 2 anos com ele no ministério. Jesus fez uma escolha e ele fez um adestramento com estes homens. Estes homens foram treinados para quê? Para continuarem a obra aqui na terra. Porque isso aí faz parte da missão de Jesus. Foi uma das partes da missão de Jesus, não foi a prioritária. Porque a prioritária foi ele vir como Cordeiro de Deus, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para nos trazer a vida eterna. Mas ele teve essa missão de adestrar os homens para continuarem a obra. De nada valeria o sacrifício de Jesus se essa obra não tivesse responsáveis para continuar após a subida dele ao céu. Mas ele deixou, e nós louvamos a Deus, porque nós, como igreja do Senhor, somos privilegiados, porque gerações passaram e chegou até nós, e hoje nós estamos aqui para anunciar a tão grande salvação que o Senhor trouxe. Aleluia, glória ao Senhor. E ele simplesmente não chamou e deixou eles ao léu, simplesmente eles foram treinados como discípulo, eles foram treinados, mas eles foram fazendo outros discípulos. E a palavra nos diz que Jesus, aqui nós já lemos, o Senhor deu a eles poder para pregar o evangelho, para curar enfermos, mas antes os chamou para si. E na grande comissão, depois nós voltaremos a falar sobre esse chamado do Senhor.
Quando o Senhor os chamou e os capacitou, depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, ressuscitou dos mortos, antes mesmo dele ser assunto aos céus, ele chamou os seus discípulos, e a mesma palavra é para nós hoje, e ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e ele deu aquela grande comissão: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é hoje, não foi ontem só que Jesus estava, todos os dias. Você entende isso? Que Jesus está dizendo, ele está com você, no dia bom, no dia mau, no dia da dificuldade, no dia que você tem, no dia que lhe falta. O Senhor é conosco, aleluia, ele não nos abandona. Em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, continua a grande comissão, ele dizendo: ide por todo mundo. Essa palavra é para nós aqui nessa noite. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão. Ele deixou também os sinais para seguir aqueles que seguem a ele, que fazem a obra, que obedecem o chamado. Ele disse: em meu nome, é no nome dele, não é no nome de alguma autoridade aqui da terra, mas é no nome do Supremo, daquele que está acima de tudo e de todos. No nome dele, ele disse: vocês vão expulsar demônios, falarão em novas línguas, vão pegar em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas depois do Senhor ter dito tudo isso, ele foi recebido no céu e aceitou-se à destra do Pai. Parece não, com certeza Jesus sabia do que ele estava dizendo. Ele sabia do que ele estava falando para seus discípulos, que ele já tinha dito: eu vou estar com vocês todos os dias. E no versículo 20 diz que os discípulos, quando eles partiram, pregando por todas as partes, cooperava com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Aleluia! O Senhor os chamou, mas ele também os capacitou. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, ele capacita e ele envia. Aleluia! Mas quando ele envia, também ele respalda, ele supre, ele usa de uma maneira poderosa. Se você tem um chamado de Deus no seu coração, porque nós vamos ainda falar, há um chamado para a salvação, mas há um chamado especial e um chamado específico. Por exemplo, no chamado especial, o apóstolo Pedro e Paulo, eles foram chamados para o apostolado. Mas no chamado específico, Pedro foi chamado para os judeus e Paulo foi chamado para os gentios. Então, eles não escolheram. Não foi eles que escolheram, porque não somos nós que escolhemos o que nós queremos fazer ou para onde vamos. Nós simplesmente devemos nos render à vontade daquele que nos criou, porque quando ele nos chamou, ele já tinha estabelecido um plano, um propósito para cada vida. Aleluia! A palavra de Deus nos deixa claro que quando Deus chamou Jeremias, o Senhor falou para ele que escolheu desde a madre, desde o ventre. E ele disse para o Senhor que se achava como uma criança, ele não sabia falar, mas o Senhor falou para ele que já o tinha escolhido e ele capacitou. Se Deus tem um chamado na sua vida, creia que ele é que te capacita. Simplesmente obedece a voz do Senhor e faz a obra que ele confiou. Aleluia! E quando nós sabemos que Deus é aquele que chama,
mas é aquele também que direciona. E Deus conhece cada um de nós pelo nome, aleluia. Ele te conhece pelo seu nome, Ele conhece o seu endereço, e Ele tem o Espírito Santo que conhece as prioridades de missões. Ele sabe quais os lugares prioritários, quais as necessidades de cada região que tem no mundo para missões, aleluia. E quando o Senhor amado, Ele chama, Ele faz uma obra completa, aleluia. Dentre muitos que Ele chamou, estava ali aquele homem chamado Ananias. Primeiro, nós vamos lembrar de Saulo, aquele homem que perseguia a igreja, mas havia um plano de Deus para a vida dele, e aquele homem precisava se render aos pés do Senhor, precisava se render ao que Deus tinha preparado para ele. E naquele dia, quando ele pensava em fazer algo contra a igreja do Senhor, o Senhor o encontrou, porque Deus sempre encontra os perseguidores, Deus vê todas as coisas. Eu gosto do versículo que diz que os olhos do Senhor, eles passeiam sobre toda a terra, aleluia. Ele passeia sobre a terra, estão nua e patente todas as coisas diante daquele com quem nós vamos tratar. Saulo estava a caminho para perseguir a igreja, mas o Senhor o encontrou no caminho de Damasco, e ele perguntou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue, o que devo fazer? E ele disse: levanta-te, vai, entra na cidade, e ordenou para onde ele deveria ir. Mas quando ele estava lá, havia um servo do Senhor também, que era um servo fiel, que estava em oração. Ali estava Ananias, e Ananias, o Senhor lhe apareceu em visão, e chamou pelo nome, porque o Senhor conhece o nome de cada um de nós. Chamou Ananias, e Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor ordenou a ele: levanta-te, vai à rua direita, pergunta, olha que tremendo como Deus é, aleluia. Ele conhece, não adianta se esconder. Por isso que o salmista disse: para onde irei, fugirei do teu espírito, para onde irei de diante da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás, se eu for no mais profundo abismo, tu ali estás. Deus te conhece intimamente. Ele conhece a chamada que tem no coração de cada um, aleluia. E ele ordenou a Ananias, mandou que se levantasse, fosse à rua direita, perguntasse em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo. E não adianta questionar com Deus, porque quando Deus manda, ele é uma ordem. Não adianta ele mandar para um lugar e querer ir para outro, como Jonas fez. Não adianta. E Ananias quis questionar com o Senhor. Ele disse: Senhor, de muito eu já ouvi desse homem. O Senhor disse: vá, porque ali é para mim um vaso escolhido. Então, se Deus lhe mandar pregar para alguém, pregue, não importa. Eu contei aqui na classe a semana passada, do primeiro campo missionário que eu fui. Irmãos, foi no ano 2000. Eu estava em casa, meu som, eu tinha ficado sem som. E estava lá meus CDs, inclusive CDs novos que eu nem tinha ouvido ainda. E eu comprei um som. E quando eu comprei, pela manhã, cedo, eu estava sendo a segunda tesoureira aqui do campo. Fui por 2 meses apenas, porque o primeiro tesoureiro trabalhava, então a segunda que exercia, ela precisou voltar ao trabalho secular. E aí o pastor Teles, ela me indicou para o pastor Teles, eu era tesoureira de missões. 2 meses apenas eu fiquei, foi já finalzinho de ano.
Mas eu chegava aqui na tesouraria, eu ia contar, e o pastor José Dionísio, de saudosa memória, ele me auxiliava para fazer serviço de banco, tudo. E quando eu contava o dinheiro, eu dizia: Jesus, eu te louvo pela renda da tua igreja, mas meu chamado não é para contar dinheiro. Arde meu coração ganhar almas. Eu falava isso para o Senhor. Foram 2 meses apenas. E um dos dias que eu consegui comprar meu som, e aí coloquei pela manhã cedo, comecei a me arrumar para vir para a tesouraria. E quando eu comecei a ouvir aquele hino de Shirley Carvalhais, eu disse: Jesus, eu te louvo, porque eu tenho um som agora para ouvir os louvores. Obrigado, Senhor. E o Espírito Santo, irmãos, foi audível. A voz falou comigo: você vai para o campo e vai precisar dele. E eu me assustei assim, eu disse: Senhor, daqui até o Senhor me mandar. Irmãos, eu vim para a tesouraria. Com poucos minutos que eu cheguei, o pastor Teles chegou, sentou na minha frente, na cadeira. Paz do Senhor, irmã Helena, paz do Senhor, pastor. Irmã Helena manda a irmã para o campo, a irmã vai. Se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, com gozo irei, pastor. Vou sair aqui, vou ligar para o pastor de lá e vou marcar agora a posse. Foi assim, tudo rápido. Irmãos, quando ele saiu, eu disse: Jesus, que negócio é esse? Ai, meu Deus, fiquei assim assustada. E agora, eu sozinha com meu filho pequeno, o que é que vão dizer? O Senhor falou comigo: diga, o eu sou me enviou. Irmãos, foi tremendo. Passados 2 dias, eu na escola bíblica, dando aula, tinha uma irmã de Salvador. E ali já foi falado para a igreja, porque foi no mesmo dia eu fui separada aqui como missionária. Recebi o óleo aqui como missionária. E eu estava lá, quando Deus usou a irmã, eu falei para a igreja que já ia ter que me despedir para a classe. E aquela irmã vira para mim e faz assim: missionária, deixa eu lhe dizer algo que Deus está mandando lhe dizer. Se alguém questionar sobre sua ida sozinha com seu filho pequeno ainda, diga para essa pessoa: o eu sou me enviou. Irmãos, eu me alegrei porque Deus já tinha falado comigo. Aleluia, aleluia. Mas o que eu quero falar, Deus nos conhece intimamente pelo nome. Deus tinha falado comigo em casa: você vai para o campo e vai precisar dele, do som. Mas quando eu cheguei aqui, o pastor Teles chegou para mim. E o pastor Teles não me falou nada, mas à noite aqui no culto administrativo, essa igreja estava superlotada com todo o campo. Ele contou para a igreja: irmãos, eu estava orando, perguntando ao Senhor quem seria enviado para tomar conta da igreja em Belo Alto. E Deus falou comigo: envie Helena. Foi assim, pastor. Ele não sabia do que Deus estava me mostrando, eu não falava com ele, eu estava calada, mas Deus me conhecia. Deus sabia quando aquela chamada missionária ardia no meu coração desde a minha infância, aquele desejo de pregar o evangelho. E ali, um dia, lá em Simões Filho 1, nos cultos de missões, eu só fazia chorar. E quando foi, um dia foi me dada a oportunidade e eu fui cantar. Eu não canto mais eu quiser, eu canto assim: oh, eu quero ir ao campo missionário. Canta, igreja. Senhor, ir a proclamar para aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Oh, eu quero anunciar para aqueles. Anunciar. Eu não me contive, não aguentei cantar, porque as lágrimas desciam. E eu ficava calada sozinha com Deus. Mas Deus cumpriu. E quando Ele chama, Ele capacita e Ele respalda. E Deus me respaldou naquele lugar. Quando eu chego lá para tomar conta da igreja, a igreja era constituída em 90% de mulheres. Mulheres, pastor, que tinham sido largadas por seus maridos. E eu tinha 30 e poucos anos apenas. E elas olhavam para mim e diziam: se a irmã consegue viver sozinha, servindo a Deus, então eu também consigo. E a
A igreja que tinha sido apedrejada por causa do dirigente que estava, porque dizia assim: eu quero saber o que esse homem faz aí com as mulheres aí dentro da igreja. Parou, isso acabou, porque era uma outra mulher que estava tomando conta. Então, e Deus começou a abençoar. E ali o Senhor me deu uma unção de ousadia. E naquele dia o Senhor é aquele que nos guarda. Eu estou falando ainda sobre Ananias, que ele temeu em falar com Saulo. Assim também houve situações terríveis que eu passei, mas o Senhor me deu uma unção de ousadia para pregar. Um dia nós estávamos na igreja e chegou lá uma mulher desesperada. Aquela mulher, ela tinha sede de Deus, ela estava passando uma situação tão terrível e precisava de ajuda. Comecei a orar por aquela mulher, ela entregou a vida para Jesus. Passados dias, nós fomos fazer uma visita na casa dela, muito distante, numa roça muito longe. E quando chegamos lá, o esposo dela estava bêbado, sentado numa pedra, e com outra pedra diante dele, com a garrafa, quebrando a garrafa. Começou a quebrar a garrafa para me cortar. Que ele disse que a mulher não queria que a mulher dele fosse crente. Irmãos, o pessoal ficou com medo, e eu, no meu natural, teria muito medo. Mas Deus me deu ousadia tão grande, que mesmo aquele homem ameaçando, eu disse, o Senhor tomou a minha voz, que eu não lembro tudo, mas pelo menos eu disse para ele: ou o Senhor não aceita que ela seja cristã, mas deixa eu lhe falar, Jesus te ama. E comecei a falar do amor de Jesus para ele. Ele, querendo ou não, ele ouviu a mensagem. E tantas outras situações que passamos, mas o Senhor é conosco. Quando os discípulos iam pregando, cooperava com eles o Senhor. É Deus que vai na nossa frente, é Deus que coopera conosco, é Deus que faz a obra maravilhosa. Aleluia. Eu teria muito a falar, mas o tempo não dá. Mas nós vamos falar aqui sobre Lucas, no seu capítulo 6. Um detalhe, irmãos, aqui sobre a oração. Jesus passou a noite, e quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos. Aqui fala que Jesus chamou a si aqueles que ele quis. No livro de Marcos fala assim: chamou aqueles que ele quis. Não é, a palavra de Deus nos fala em João, que não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. É ele que chama, é ele que escolhe, é ele que determina o que você vai fazer. Nós somos simplesmente um vaso para ser usado nas mãos de Deus. Aleluia. O Senhor, amado, isso está no campo da soberania divina. Escolher e ordenar é o Senhor. Cabe a nós simplesmente procurar fazer a vontade de Deus. E por que Deus nos chama? Ele chamou a tantos outros, mas por que Ele nos chama? Ele nos chama porque o mundo está em trevas. A palavra nos fala em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, vai nos dizer que sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. É por isso que o Senhor nos chama. Por que o Senhor nos chama? Porque o mundo está faminto da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala lá no livro de Mateus, no seu capítulo 9, versículo 35, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele e pregando o evangelho do reino, porque ele, vendo a multidão, uma grande multidão, ele teve compaixão deles, e porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Cabe a nós, como servos de Deus, orarmos pelas multidões que estão descendo para o abismo, mas nós nos dada a missão de levarmos a palavra. Não é só orar, é agir, é irmos levar a palavra para que vidas sejam salvas e libertas pelo poder de Deus, porque nós temos em nossas mãos o poder. O Senhor já nos deu, Ele já nos comissionou. Então, aqueles discípulos, quando eles foram chamados pelo Senhor, a palavra fala que eles primeiro foram chamados para si. Jesus os chamou para si. O que isso quer dizer? Primeiro para a comunhão com Ele. Aleluia.
E depois que o chamou para si, porque primeiro vem a comunhão, depois vem a comissão. Depois que eles foram chamados para seguir o Senhor, eles foram comissionados. Primeiro a preparação para depois a pregação. Então nós somos chamados para o Senhor e depois da comunhão, aí vem a comissão e a preparação para nós irmos levar a palavra. E a palavra fala também que o Senhor nos chama, porque o tempo é curto. Muitas vezes nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo pela frente, mas o tempo é curto. Quando Jesus estava com seus discípulos e esteve ali no poço de Jacó com aquela mulher samaritana, levando a palavra para aquela mulher, o Senhor Jesus falou para seus discípulos, que perguntou: não dizeis vós que há 4 meses para até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede que as terras já estão brancas para a ceifa. No capítulo 9 de João, versículo 4, o Senhor diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, o dia é hoje, o momento é agora, que nós precisamos despertar como igreja de Deus e cumprir a nossa missão aqui na terra, porque tudo vai ficar, mas as almas, o galardão vai ser das almas que nós levarmos para apresentarmos ao Senhor naquele dia. Por isso que o escritor do hino 17 da harpa cristã, ele diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Que o Espírito Santo de Deus possa nesta noite mover o nosso coração para atender este chamado divino, aleluia. Que o Senhor desperte a sua igreja e que o Senhor toque nos corações daqueles a quem Ele chamou, porque muitas vezes o Senhor chama, mas há um comodismo. Claro, ninguém quer deixar suas preferências e nem sua zona de conforto, quer continuar. Ah, Senhor, eu quero continuar, eu quero fazer, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou fazer o que tu está me enviando. E o tempo vai passando, vai passando. Uma pessoa muito conhecida esteve em minha casa, um casal, e esse homem é obreiro do Senhor, e ele já tomou conta de congregação, atendia a lista dos cultos, e a esposa dele me chamou à parte e me falou algo. Disse: olha, missionária, Deus tem nos abençoado, a prosperidade tem sido grande. A casa deles é uma mansão que estavam vendendo na época, estava no valor de 1 milhão que eles estavam pedindo. Na época, alguns anos atrás, viagens, muitas viagens, inclusive ela tinha me mostrado alguns vasos muito lindos que ele trazia de outros lugares. E ela, bem empregada, ele também, com um cargo elevado, uma situação financeira muito boa, mas ela me disse da infelicidade que estava no coração. Ela disse que dentro dela chorava, porque Deus tinha um chamado para a vida daquele casal, para ir ao campo, e eles nunca foram ao campo missionário. Fizeram o trabalho onde Deus permitiu, só na sua cidade, mas nunca foram ao campo missionário. E infelizmente o inimigo entrou e destruiu aquele casamento, destruiu aquele relacionamento, aquela união de muitos anos, porque eles não cumpriram o chamado do Senhor. Então, irmãos, o momento é hoje. Se você tem uma chama ardendo no seu coração, diga: eis-me aqui, Senhor. Não coloque empecilho, não questione e não protele ao chamado de Deus para a sua vida, porque Deus chama os improváveis. Às vezes nós olhamos para nós, nos achamos incapazes, porque realmente nós somos. Se a misericórdia de Deus não estiver na nossa vida, ninguém tem nada, ninguém pode nada. É o Senhor que é bom, é misericordioso e usa as nossas vidas. Mas, irmãos, eu quero lhe dizer, não protele, procure fazer hoje, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. E
quando Deus, Ele chama, às vezes até se torna um mistério, se torna algo assim que de espanto até. Às vezes olhamos para alguém e dizemos, essa pessoa que vai, essa pessoa que Deus está chamando, mas Deus chama aquele que Ele conhece intimamente. O pastor não conhece, ninguém conhece, mas Deus conhece aqueles a quem Ele quer usar. Então não questione, não menospreze ninguém, não subestime aquelas pessoas a quem Deus está chamando, porque Deus conhece o coração de cada um. Aleluia. E não adianta, e quando Deus chama, Deus sempre tira da zona de conforto. Moisés estava lá no deserto, era um homem culto, era um homem que estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro, e Deus chamou Moisés e disse, vá libertar o meu povo. Aleluia. Samuel era ainda uma criança quando estava no templo do Senhor, e o Senhor o acordou e disse a ele, fale aquilo que eu te ordenar. Aleluia. O Senhor chamou Isaías, o Senhor chamou Ezequiel. Ezequiel era um homem que estava no cativeiro, estava longe da sua pátria. Ele estava... Quando o Senhor o chamou e disse, levanta-te, tem uma missão contigo, aleluia. E o Senhor chamou tantos outros, e Ele nos chama para a sua grande obra. Agora o que devemos fazer? Confiar no Senhor. Confie no Senhor. Muitas vezes é necessário abrir mão de empresa, de emprego, do que seja quando Deus chama. Mas o Senhor é poderoso para suprir todas as necessidades. Só basta confiar, só basta se entregar a Ele, e o mais Ele fará. Então meu conselho para você nesta noite, confie no Senhor, entregue a Ele tudo aquilo que Ele te pede, aleluia, e Ele fará maravilhas em sua vida, porque o Senhor te conhece. A palavra diz que aqueles que antes Ele conheceu, Ele chamou para a obra. E eu gostaria de pedir à igreja, pastor, me permita, que a igreja se coloque de pé. Eu tenho um chamado e jamais... Quem pode me ajudar? Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu quero fazer oração neste momento, porque o Senhor fala ao meu coração para fazer. E eu quero convidar você a colocar sua mão no seu coração, porque você sabe qual é. Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida. Você pode estar protelando, mas o Espírito de Deus está lhe convocando nesta noite. Nós não vamos perguntar, não vamos pedir para falar em alta voz, mas fale para Deus. Senhor, aquele chamado para louvar, aquele chamado para interceder, para ir nas bocas de fumo, seja o que for que Deus está lhe convocando, é o momento de você dizer, eis-me aqui. Diga isso para o Senhor e deixe o Espírito Santo usar a sua vida. Cumpra o seu chamado, porque ninguém é feliz se cumprir o chamado de Deus na vida. Ninguém é feliz se não cumprir o chamado do Senhor. Eu digo isso para vocês, porque eu fui preenchida quando eu fui de campo em campo levando a palavra, edificando a obra, a igreja do Senhor e ganhando almas. E até hoje é minha maior felicidade quando eu falo desse amor de Deus. Aleluia. Você nunca será feliz
nunca será realizado, porque o chamado, ele vai lhe perseguir. Deus convoca, aleluia, o chamado de Deus é sem arrependimento. Você pode dizer não, você pode não fazer aquilo que Deus ordena, mas há um preço a pagar, há uma recompensa, há um tesouro no final da estrada para aqueles que dizem sim, para os que obedecem o chamado do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de Ti a Tua igreja, o Teu povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, Tu conheces, Tu sondas e conheces. Ah, Senhor, eu sei que aqui há jovens, as jovens senhores, senhoras, meu Senhor amado, com um chamado para fazer a Tua obra. Aqui está a igreja de Simões Filho, esta igreja que foi preparada por Ti para enviar missionários ao campo. E eu sei, Senhor, que Tu farás coisas maiores no meio da Tua igreja. E Tu mostrarás para o Teu servo aqueles que devem ser enviados, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Agora nós Te pedimos Tua bênção para aqueles que são chamados, aqueles que estão calados, que estão, Senhor, na sua zona de conforto, ou mesmo questionando contigo e mostrando as preferências. Que cada um entenda, Senhor amado, que és Tu aquele que designa para cada lugar. E o Teu propósito já foi estabelecido, já foi escrito para cada vida, para cada um de nós, porque é um plano Teu para nossas vidas. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, inquieta este coração, inquieta este homem, inquieta esta mulher, Senhor, para fazer aquilo que Tu tens chamado. Oh, que a chama missionária volte a arder nos corações, e que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, porque, Senhor, sabemos que o tempo é chegado. A qualquer momento nós seremos chamados para estar eternamente contigo. Ah, Senhor amado, precisamos fazer a Tua obra enquanto é tempo. Desperta a Tua igreja, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. Glória a Deus. Já estamos finalizando o culto, agradecendo a Deus pela vida do pastor Raimundo Lima, pela missionária Helena, agradecendo ao Senhor pelo culto missionário. Em cada coração salvo tem que arder a chama missionária. Não existe um verdadeiro cristão que não tenha a chama de Cristo para a pregação do Evangelho. Mas essa noite, a missionária Helena diz que o Senhor Jesus chamou aqueles que quis. Jesus também está te chamando esta noite. Olha ao seu lado, meu irmão, minha irmã, esse convidado, ele pode essa noite fazer parte do povo de Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. O que você faz aqui, a decisão que você toma aqui, muda o seu destino na eternidade. Alguém essa noite vem tomar esse compromisso diante de Deus? Tem alguém essa noite que vem tomar essa poderosa e preciosa decisão? Tem essa pessoa. Nós queremos orar por você. Uma alma aqui para Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos esse moço que ouviu a sua voz e diante da sua igreja está aqui, Senhor, te confessando como o único e suficiente Salvador da vida dele. Abençoe a vida dele, a casa, a família. Como igreja do Senhor, nós usamos o nome de Jesus e quebramos agora todo o pacto feito consciente e inconsciente
abençoe e fortaleça, derrame a tua unção, a tua graça, faça um instrumento da tua presença, Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus. A igreja feliz diga...